Primeira discussão do processo número 62 de 2015, projeto de lei 007/2015, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o ano de 2016 e da outras providências. LDO. Autoria, Prefeito Municipal Hamilton Ribeiro Mota. O projeto está em discussão. Eu quero aqui estar contribuindo com o projeto também da LDO, uma importante lei dentro dessa casa em que você discute as diretrizes do orçamento do ano que vem. Eu vejo que o projeto do seu prefeito, ele deu, de repente, acho que ele, uma ponderada, tanto é que o aumento para o ano que vem passou de 972 milhões para 974 milhões. Ou seja, baseado no orçamento do ano passado para esse ano, aumentou só 2 milhões no orçamento. Eu acho que é uma atitude ponderada por parte do seu prefeito pelas dificuldades que vem ocorrendo. Eu vejo que, durante a audiência pública, quando o diretor da área financeira da prefeitura esteve aqui na audiência pública, fazendo as suas colocações, dizendo que realmente as receitas próprias estão bastante baixas, comparativamente ao ano passado. Então, por essa razão, eu vejo que o seu prefeito está sendo coerente em não ter dado um aumento muito grande na LDO do ano que vem. Eu sei que ainda tem o orçamento, mas eu vejo que é uma atitude realmente respeitada no caso, para essa condição no caso. Agora, o que eu falo aqui também, que nessa LDO deveria ter sido contemplados algo mais. Por exemplo, existem bairros como 22 de Abril, o Veranejal, Irajá, um monte de bairros aí que não estão sendo contemplados com as pavimentações e melhorias no bairro. Então, se pudesse realmente o seu prefeito melhorar aqui, fizer umas mudanças dentro do orçamento para o final do ano e fosse incluído, por exemplo, para dar um exemplo aqui, a pavimentação do 22 de Abril. Você nota que no ano de 2013 estava programado, aliás, no orçamento foi aprovado e estava programado a pavimentação do 22 de Abril. Já para 2014, aliás, para 2015, não. E eu vejo aqui para 2016, também zero também, não consta nada em termos de orçamento, nem uma rúbricazinha, Rose, tá? Foi feito por 22 de Abril. Nem R$100 tem em termos de rúbrica. Nem por 22 de Abril, nem por Veranejal, Irajá, para os bairros mais carentes. A própria Galdino Resende, ali aquele acesso que vai ao Porto Velho ali, não tem pavimentação, os moradores sempre estão pedindo e não consta aqui. Então a gente fica muito triste, muitas vezes, desses bairros serem deixados de lado. E muitos de nós, vereadores, somos cobrados por isso. Hoje mesmo, nós falamos sobre a questão da pavimentação do 1º de maio. Nós, em 2014, no finalzinho do ano passado, a toque de caixa, chegou um projeto de última hora e nós votamos aqui uma autorização para se fazer um financiamento na Caixa Econômica Federal como garantia para a pavimentação do 1º de maio. E eu olho aqui no orçamento, na LDO, e ela coloca para o ano que vem, R$5.274.000
para se fazer a pavimentação do 1º de maio. Olha, se está programado para esse ano, eu acho que não vai ser feito, porque colocaram o valor da obra para o ano que vem. Então, eu fico muito triste, de repente, do bairro 1º de maio não ser contemplado com a pavimentação esse ano de novo. Vão ter que esperar um pouquinho mais. Esse é o que me realmente deixa entristecido aqui. Eu vejo que para o ano que vem, tudo bem, é um ano eleitoral. Será que estão deixando para o ano que vem porque é ano eleitoral? São coisas que preocupam a gente. E sendo que o morador, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com o seu dia a dia. E para ele, quanto mais rápido fizer essa pavimentação, melhor. Tá? É isso que esse vereador pede no caso. Tá? Mesmo aqui, a Diogo Fontes, Zé Teodoro Siqueira, a Migrantes, que o novo vereador Valmir sempre cobra, ele cobra com razão. Os moradores cobram ele, né, Valmir? Tá? E para o ano que vem também está sendo previstos os mesmos valores. Para Diogo Fontes, 3.940. Para Teodoro Siqueira, Zé Teodoro Siqueira, 4.478. E para Migrantes, 5.734. Ou seja, depois da autorização que nós fizemos em 2013 para se fazer a pavimentação desses bairros e está programado na LDO do ano que vem, olha, é preocupante. Então, esse ano, com certeza, não irá sair essa pavimentação novamente. É isso que eu questiono. Uma outra questão, na questão da implantação da usina de biodigestão. Eu cobrei durante a audiência pública e foi nos dito que ele faz parte da implantação da usina de resíduos sólidos, no caso. Tudo bem, isso foi uma informação que eu tive. Espero que realmente essa implantação da usina de biodigestão seja contemplada o ano que vem, no caso. Tá certo? Recomposição de matas ciliares, recomposição de áreas degradadas. Olha, por incrível que pareça, do ano passado, do orçamento desse ano para o ano que vem, está caindo R$10 mil. Passou de 120 para 110. E o outro de 75 para 70 mil. Então, quer dizer, essas áreas que deveriam ser valorizadas, nós temos, só para concluir, senhor presidente, é 7 minutos mesmo ou LDO é mais tempo? Acho que é mais tempo, né? São 15 minutos, né? Se eu não me engano, é 15 minutos, né? Tá ok. Obrigado. Bom, nesse tempo em que você fala tanto de água, com essa falta de água e tudo mais, projetos dessa natureza, que é a recomposição de matas ciliares, deveria ser realmente o projeto que essa prefeitura deveria colocar como bandeira, ver essa questão ambiental, essa falta de água. Eu vejo que não é somente fazendo leis para punir, de repente, o cidadão, dando multa para quem desperdiça água, mas eu acho que a prefeitura também deveria criar mecanismos, existe a Secretaria de Meio Ambiente, de fazer programas para você proteger as nascentes, de você fazer essa recomposição de matas ciliares. Isso sim é um projeto viável para a nossa cidade. Não é só multando, não. Eu acho que multar, em certos casos, sim. Mas o mais importante de tudo isso, eu acho que é você dar condições para que realmente você produza água. E essa proteção de matas ciliares como de nascentes, você está produzindo água. Isso é importante para a nossa cidade. Eu vejo que cidades aqui, tem muitas cidades que eu vejo no Globo Rural, seguindo um projeto de proteção de nascentes. Então, eu gostaria que o seu prefeito, incentivasse aí a Secretaria de Meio Ambiente a criar programas desse tipo, de você estar protegendo os nascentes e, consequentemente, a produção de águas, tá certo? Bom,
Uma outra questão aqui, que realmente eu gostaria de estar falando, é em relação, por exemplo, do trânsito. O trânsito é uma questão bastante preocupante. Eu vejo que melhorou bastante de uns anos para cá. Com a própria faixa cidadã, que eu acho que as pessoas, motoristas, aprenderam realmente a respeitar essas faixas. Agora, com essa faixa elevada, que o CONTRAN, através de uma resolução, ela aprova hoje antigas lombofaixas, hoje faixas elevadas. Eu vejo que aqui, quando se fala em educação de trânsito, eu vejo que é um montante muito pequeno. Educação de trânsito vai ser destinado aqui R$128 mil. Olha, é muito pouco esse valor. Tem que se trabalhar com um volume maior, uma montante muito maior do que isso. Isso é uma necessidade para proteger os nossos cidadãos, no caso. E outra, o próprio agente de trânsito, ele deveria trabalhar mais nessa linha de educação de trânsito. Não somente ficar na questão das multas. Eu acho que a multa é importante, eu acho que é para o município também. Mas o cidadão em si, eu acho que é muito mais importante. Agora, destinar R$128 mil para se fazer educação de trânsito, eu vejo que é muito pouco. Porque aqui, está sendo colocado aqui, processamento de multa, R$4.852.000. Olha que discrepância. Para se fazer educação de trânsito, R$128 mil. Para se fazer, de repente, processamento de multas, quase 5 milhões. Isso é uma diferença muito grande. Então, senhor prefeito, vamos dar uma olhada com carinho em relação à questão da educação de trânsito. Que nem eu falei para vocês, avançou bastante na questão da questão da faixa cidadã, questão das faixas elevadas, mas ainda precisa melhorar bastante. Acho que precisa melhorar mesmo, tá certo? Agora, tem obras aqui, por exemplo, revitalização da Luca Nogueira Garcês. Eu já venho, desde que eu assumi essa casa, todos os anos eu cobro essa questão de uma ciclovia ali na Luca Nogueira Garcês. É uma necessidade. Eu vejo que naquela avenida passa muitos ciclistas ali de manhã e muito à tarde também. Muitos vêm trabalhar aqui na cidade de bicicleta. Há uma necessidade urgentemente de ter uma ciclovia ali. E a situação que está ali, a Luca Nogueira Garcês, não dá condições para se andar de bicicleta. Semana passada eu mostrei aqui no horário livre, no tema livre, a Luca Nogueira Garcês, que você vê só buracos, mas buracos grandes. O ciclista, ele precisa andar na pista, porque senão ele não consegue se locomover muitas vezes. É muito buraco presente naquela avenida. E outra, foi um setor largado por essa administração. A Avenida Getúlio Vargas está muito bonita mesmo, tá certo? Agora, a Luca Nogueira Garcês, muito feia. Tanto é que as empresas, muitos, não têm incentivo nenhum para se instalar naquela região. A própria Tecnia, que veio com uma esperança para a nossa cidade, fizeram um enorme, ali um lotes ali, que foi feita a terraplanagem. Você olha hoje, você vê apenas um pequeno prédio com 27 funcionários. Por que isso aí? Porque não tem incentivo nenhum, tá certo? Então, há uma necessidade urgente de se fazer a revitalização da Avenida Luca Nogueira Garcês. E está sendo destinado o ano que vem R$100 mil. Vocês acham que R$100 mil é o suficiente para fazer
a revitalização do Lucas Nogueira Garcês, sendo que, tá, eu vejo que, deixa eu voltar aqui, deixa eu perder um pouquinho meu raciocínio, mas vamos lá. Então, está sendo destinado somente R$100 mil para se fazer a revitalização da Lucas Nogueira Garcês. Aquela obra que foi feito ali em frente do Educamais Esperança, aquela via de acesso, eu lembro que o valor era de R$100 mil para fazer aquela obrinha. Eu sei que gastou muito mais, porque várias vezes foi feito aquele acesso no caso. Mas R$100 mil, os caras gastaram mais de R$100 mil para fazer aquele acesso. Agora, falar em revitalizar a Lucas Nogueira Garcês, só para concluir, seu presidente, R$100 mil para concluir a revitalização da Lucas Nogueira Garcês, isso é baixíssimo. Semana que vem eu continuo normalmente. Só antes de retornar aqui à discussão, como a gente não tinha certeza absoluta de que o tempo para discussão de quem não é o autor seria 7 ou 15 minutos, foi confirmado o nosso regimento consta 7 minutos. Não há nenhum prejuízo, eu acho que Edgar até, podemos dizer que você falou em nome da oposição. Então os demais agora, exceto a vereadora Rose Gaspar, tem 7 minutos para discutir, ok? Não, a gente não tinha certeza, eu autorizei o Edgar. Não, o regimento, a exceção não pode virar regra. Abrimos uma exceção para o Edgar, porque naquele momento a gente não tinha certeza. Agora nós temos a certeza que é 7 minutos. Não estamos cortando, Valmir, está no regimento, Valmir. Pode discutir, você tem 7 minutos. Não, Valmir, eu quero que você entenda, nós não estamos cerceando seu direito. Nós não podemos transformar a exceção em regra. A exceção foi aberta ao vereador Edgar Sazak, ele estava na fala, e a gente não tinha a confirmação. Por isso eu preferi não interrompê-lo, até para tornar produtivo a nossa discussão. Ok? Na verdade, está eu novamente cumprimentando vocês, que está ligado aí no canal 17 da NET, certo? E o canal 61.4, que é o HF, na verdade, canal aberto aí, 12. Perdão, não é canal 17, era no começo, agora passou a ser canal 12, né? Canal da NET, está certo, filho. TV a cabo, 12. E o 61.4, que é canal aberto. Bom, é o seguinte, na verdade, Arildo, 7 minutos para você discutir um projeto dessa natureza é muito pouco, pelo amor de Deus. Sabe por quê? É verdade, né? Porque, olha, você discutir uma lei de diretriz orçamentária em 7 vereador, minutos... eu queria só uma partezinha. Não existe. Então, a gente tem que... Fica à vontade. Não, eu só quero assim, ninguém pode aqui alegar desconhecimento de uma coisa que nós mesmos votamos, que é o nosso regimento. Eu até entendo, concordo com o senhor, como já vamos tomar providência nesse sentido. Mas nesse momento nós temos que respeitar o atual regimento. Entendi. Eu concordo com você, é pouco tempo mesmo. É verdade. Precisamos corrigir isso, tá ok? Tá ok, tá legal. Porque, na verdade, gente, o que é a lei de diretrizes? A lei de diretrizes, ela é elaborada
para a execução da lei orçamentária para o ano que vem. Então, você que está aí, num bairro carente, num bairro 22 de Abril, por exemplo, que clama por melhorias, não é verdade? Fruto de um trabalho de associação de moradores, do movimento Sem Terra Sem Teto, ou num bairro nobre, onde eles clamam lá uma academia ao ar livre, ou um professor de educação física a partir das 19h30, para eles fazerem exercício à noite, como ontem me cobraram lá na festa lá do asilo, no asilo, lá na Pedro Guiori, me cobraram para um professor a partir das 19h30, para poder dar aula para eles poderem fazer exercícios físicos, porque tem muita gente. E então essa lei de diretrizes, ela é que vai ditar as regras para o ano que vem. E é logicamente baseado na lei de diretrizes, que envolve tudo: posto de saúde, envolve escola, envolve, enfim, envolve creche, envolve tudo que envolve o ser humano perante uma sociedade, não é verdade? Está na lei de diretrizes. Inclusive, muitos bairros foi feito o famoso OP, o orçamento participativo, para discutir, não é verdade? As obras, né? As obras que faltam em seus municípios. Vereador Itamar, oi. Até me peço desculpa interrompê-lo, mas até para ajudá-lo a organizar seu raciocínio, já encontramos aqui, Valmir, 14 minutos você tem. Tá? 14? Você tem 14 minutos. E a líder tem 30. Aí você pode melhorar até seu raciocínio para... Tá ok? Então, pode continuar a discussão. Legal. Valmir, seu pedido foi atendido. Foi atendido. Então, só para vocês terem uma ideia, essa lei de diretrizes, como eu falei agora há pouco, muitas questões que estão aqui elaboradas no processo número 62, né? Ela foi discutida com a comunidade para executar os benefícios, né, nas suas comunidades. E aqui entra que envolve o Poder Legislativo, que é o duodécimo que é repassado para a Câmara Municipal. Aqui entra recursos para a Secretaria de Esportes. E aí, quando falo de Secretaria de Esporte, nós falamos em quê? Reforma de campo de futebol, construção de quadras, cobertura de quadras, iluminação de quadras. Você entendeu como é que é? Então, essas são as diretrizes na área do esporte. Aí vem na área da cultura, aonde o cidadão, a comunidade pede que vá até a sua comunidade, né, pessoas ligadas à Fundação Cultural para levar peças teatrais, eventos musicais, eventos culturais. Você entendeu? Ainda mais agora que nós temos vários Educamais, eles pedem para que nos Educamais sejam realmente executadas tudo isso que eu falei na área da Fundação Cultural, da cultura. Na área da habitação, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a lei de diretriz orçamentária, ela também foca a questão habitacional, que você sabe que hoje em Jacareí, por exemplo, tem muitas áreas hoje que estão irregulares. São áreas frutos de assentamentos,
Como ontem, por exemplo, né, Paulinho, na discussão que nós tivemos, né, com o prefeito, foi uma discussão maravilhosa. Depois, nós vamos falar aqui nos temas livres, não é verdade, já a respeito sobre isso, não é verdade? E aí, sobre os demais bairros também que estão aí carentes, né, e que precisam realmente de mais atenção. E para isso nós temos que aprovar o quê? Nós temos que aprovar a lei de diretriz orçamentária e fruto dos recursos que vão entrar, sejam eles recursos municipais, estaduais e recursos federais, inclusive do PAC, para que aí sim seja realmente analisado profundamente a lei de diretrizes para ver se a lei de diretriz aprovada hoje contempla o orçamento do município para 2016 e cumpra-se aquilo que nós estamos aprovando hoje. Você entendeu como é que é? Então, essa lei que hoje nós estamos aprovando, Arildo, é de extrema importância, não é verdade? Porque ela dita, né, os rumos da nossa cidade para 2016, parece brincadeira, 2016, 2017, 2018, e assim vai. Portanto, eu quero agradecer aqui, eu não vou estar citando números aqui da lei de diretrizes, e inclusive eu só vou chegar nos 9 minutos falando, né? Mas chegamos ao consenso aqui que os vereadores podem falar até 14 minutos. Então, talvez vocês aí que leu com um pouco mais de atenção, tenham mais tempo de debruçar na lei de diretrizes, talvez tenham mais argumentos do que eu, inclusive, para poder falar sobre esse projeto. E, portanto, eu estou aqui encerrando a minha discussão, não é verdade? E até daqui a pouco, no horário, se Deus quiser. Obrigado. O projeto continua em discussão. Bom, quero dizer uma boa tarde a todos que estão assistindo nesse momento, essa TV Câmara, os moradores da nossa cidade de Jacareí. Quero começar por aqui. Campo do Parque Meia Lua. Convênio realizado em liga, R$9.978.000. Esse é o Parque Meia Lua. Tá a liga aqui, eu acho que é para todo esporte, né? Fundação Prolar. Fundação Prolar, cesta base, materiais de construção. Benefício auxílio aluguel. R$4.892.000. A moradia, auxílio aluguel todo. Manutenção do convênio SAMU. Serviço, atendimento, móveis de urgência. R$4.876.000. Obra de drenagem, pavimentação da Avenida dos Migrantes. Parque Meia Lua, R$1.050.000.
É dinheiro que não acaba mais. Era 5 milhões, agora é 1,050 milhões. Obra de acesso à Marginal Dutra. É do Parque Minha Lua até ali na antiga ENC ali. 1,5 milhão. Isso é para 2016. Todo que nós estamos votando aqui para 2016. Mas já votamos desde 2013. Obra de drenagem, pavimentação, Avenida Diogo Fonte. 21 milhões. 21 milhões. Nós já votamos 3 vezes para essa avenida. Obra de drenagem, pavimentação, Avenida Diogo Fonte. R$31 milhões. A de cima é a Avenida Zé Siqueira de Teodoro. Eu errei. Zé Siqueira de Teodoro. É lá no Maria Amélia. Que é 21 milhões de reais. Mas já votamos 3 vezes para essa avenida. Drenagem e pavimentação do bairro 1º de Maio. 5.300.000 reais. E também, nós tivemos aqui, na audiência pública, eu estive também falando por que o 1º de abril não existe 1 centavo, vezes 0, 1º de abril, 22 de abril. Gente, o povo é sofrido. Além de ser sofrido, mas sofre mais ainda. Que essa semana agora, foram lá, parece que a prefeitura espera logo o dia da chuva. Jogaram uma terra vermelha, que o povo lá, o ônibus não chegou ao ponto final. E aí, aqui nesse orçamento, não existe 1 centavo, 0. Mas, se o prefeito tiver um consenso com aquele povo, se tem as máquinas e tem a fábrica de asfalto, é só fazer gratuito também. Não precisa nem colocar aqui. Estou esperando que ele faz. Agora, os bairros da cidade de Jacareí, eu tenho andado para todos os bairros da cidade. Gente, tinha que estar aqui, esses bairros aí, pelo menos, uma esperança para o povo de asfalto. Não existe asfalto. Jardim Panorama. Esses dias a Vanguarda esteve no Jardim Panorama. E os moradores, entrevistando moradores. Olha o que eles falaram. Devia estar no orçamento aqui. O secretário se diz: olha, nós vamos pedir verba federal e estadual para fazer essa rua do Panorama. Calma aí. O povo votou para o prefeito ou votou para o governo federal e estadual? Cadê o dinheiro do OPTU? Nada. Tem bairro da cidade de Jacareí que não passa nada. Apesar da gente estar falando aqui, isso aí é problema da administração. Vamos se tocar. O Valadouro. O Valadouro não tem uma verba para a cidade do Valadouro, que interliga lá no Jambeiro. As crianças perdendo aula. A manutenção da cidade é péssima. Aquele ali deveria ser asfaltado se faz interliga Jambeiro. Aquilo ali. Nada é feito. Então eu estou cansado de votar aqui as coisas que não é feito. Eu tenho falado aqui, ó, desde 2013. Eu estou votando para a Avenida dos Migrantes. Estou votando para José Siqueira de Teodoro. Estou votando para Diogo Fonte.
Um dinheiro que a Dilma mandou para cá, 13 milhões. E aí, você vai votando e nada vai acontecendo. Que cara que fica 13 vereadores na cidade de Jacareí, vem aqui ficar votando, só ganhando dinheiro e vai votando e nada feito. Nós já votamos 3 vezes para essas avenidas. Está aí, todo votou favorável. Agora veio de novo para votar para 2016. E a esperança do povo fica onde? Aí fica aqui acabando com os vereadores. Isso aqui acaba com os vereadores que ganham um salário razoável na cidade de Jacareí, 10 mil e pouco. É um salário alto, salário de milionário na cidade de Jacareí. E aí, nós ficamos votando. Não é segundo turno. Segundo turno tem só em São José dos Campos, aqui o primeiro turno. Aí você vota uma vez só para a gente. E aqui tem que votar 3, 4 vezes para fazer um serviço. Vamos jogar para Cidade Paraíso. Cidade Paraíso eu tenho ido naquela rua direta de terra. Asfaltar em cima e embaixo largaram sem asfaltar. Está péssimo aquilo lá. Está péssimo. Não existe nem aqui nesse orçamento. Não existe nesse orçamento. Nós não estamos votando nada para aquele povo. Será que vai fazer? Aí eu digo para o prefeito. Aí é só por Deus. Minha mãe já faleceu, mas sempre minha mãe falava: olha, filho, pega com Deus. Tudo que falava para ela falava só por Deus. E punha Deus no meio. Espero, a última fala minha nesse projeto que eu estou votando. Espero que Deus alumeia a cabeça desse prefeito, dessa administração para fazer para o povo. Porque o povo precisa. O povo está carente de asfalto nessa cidade de Jacareí. Está carente de tudo aqui na Jacareí. Precisa. Povo, não vamos fazer promessa, mas vamos cobrar. Vamos pensar em Deus e cobrar os políticos, porque a situação está muito feia na nossa cidade de Jacareí. Meu voto é favorável para toda nessa cidade. Sou a favor do povo. O que é a favor do povo eu vou votar, o que é contra eu voto contrário. Mas o povo precisa disso nessa cidade de Jacareí, que faça esses bairros, porque o bairro está abandonado nessa cidade de Jacareí. Obrigado a todos e volto na próxima aqui, não para esse projeto, para votar mais 4, 5, 6, 7 vezes. O projeto continua em discussão. Nossa. Bem, já que ninguém quer, me permita falar aqui só alguns detalhes. Teve uma vez que eu fiz um comentário na tribuna, e aí alguém do Sindicato dos Servidores postou lá na página dele que eu duvidei da capacidade das pessoas de entender o que é uma LDO, ou seja lá, um plano plurianual. A verdade as pessoas podem entender o que quiser quando a gente fala. E da mesma forma, eu digo o seguinte: a LDO, ela nada mais é do que uma constatação de parte do projeto que foi estipulado pelo governo no seu segundo ano, na verdade no primeiro, né? Que deve contemplar o quê? Uma proposta para 4 anos seguidos, que começa a contar somente a partir do seu segundo ano de mandato, porque o primeiro ano em que o governante, aqui no caso o prefeito, ele assume um projeto do prefeito anterior. Então ele faz uma projeção de 4 anos, pegando o seu segundo, terceiro, quarto e o primeiro ano do seu sucessor. Esse é o plano plurianual. Depois vem a LDO, como eu disse, ela deve contemplar parte daquilo que está estipulado no plano plurianual. E, logicamente, quando são feitas essa proposta, o governante, juntamente com seus técnicos, ele faz de acordo com a sua possibilidade de arrecadação. Não adianta o prefeito colocar aqui tudo aquilo que nós imaginamos ser necessário para se fazer na cidade. Por quê? Alguém vai perguntar: da onde o senhor vai tirar esse dinheiro? É o que o próprio Edgar falou aqui. Edgar foi muito feliz na fala dele, quando ele disse que o prefeito apresentou uma proposta passível de ser executada.
Então, às vezes, os nossos sonhos, eles vão muito além da capacidade. Eu pergunto para qualquer pessoa que, quando está em sua casa, e ele quer, obviamente, o melhor para sua casa, o melhor para o seu filho, às vezes até para os seus familiares. Mas aí a pergunta que se faz: da onde vai vir o dinheiro? Então não adianta a gente fazer aqui um discurso inflamando ou inflando aí o sentimento das pessoas de que o prefeito deveria colocar aqui coisas que ele não vai cumprir. E aí é onde o político tem essa pecha, de prometer e não cumprir. Muitas vezes até aquilo que ele coloca, achando que é capaz, ele não consegue. Por quê? Porque às vezes, gente, o que é projetado não acontece na prática. É como um trabalhador de uma empresa que ele, em janeiro, ele fala assim, até o final do ano, eu vou tirar tantos % do meu salário e vou guardar, e no final do ano eu vou comprar um carro. Aí chega no meio do ano, há uma crise, ele é mandado embora. E aí? Como é que faz? Ele vai comprar o carro porque ele prometeu para o filho dele que ia comprar? Então eu acho que a gente tem que, eu acho que ninguém é proibido de fazer críticas, ninguém é proibido aqui de até externar algumas vontades, porque nós, como representantes da população, nós temos os nossos anseios também. É natural que todos aqui tenhamos contatos com munícipes que nos pedem pavimentação da sua rua, construção de creche, de escola, e a gente traz essa vontade para o governo. Mas quem executa é o prefeito, é a prefeitura. Então também não adianta aí o eleitor, a população, ficar brava com o seu representante, com o seu vereador, porque é muito claro o papel de cada um. Não é papel do vereador desenvolver e executar obras. A gente pode até pedir, a gente pode indicar, mas isso não quer dizer que a gente vai ser atendido. Então a gente tem que falar a verdade para a população, Porque tem vereador também que é o seguinte, na hora que a coisa está boa, ele vai lá e fala que foi ele, mas quando dá errado, aí a culpa é do prefeito. Então a gente tem que ter seriedade em dizer o seguinte: muitas das obras que nós pedimos, muitas vezes são atendidas, e a gente não tem que ter vergonha de chegar lá e falar, olha, eu fiz essa indicação ao prefeito, é interessante que a gente faça um movimento junto à sociedade, mas também tem que ter a coragem de dizer, olha, pode não acontecer essa obra, porque na verdade, se cada vereador daqui quiser realizar um pouquinho do seu sonho, não tem dinheiro para isso. Então é só para as pessoas entenderem que essa lei que nós estamos votando, não necessariamente ela fecha o cerco. Até coloca a questão do 22 de abril, que eu tenho certeza que é uma luta dos 13 vereadores aqui. E eu tenho certeza que esse projeto, ele está pronto, ele está cadastrado lá no governo federal, porque não é um dinheiro pequeno, como muita gente acha. Então, ao momento que o governo disser, olha, a gente vai liberar esse dinheiro, isso poderá ser feito, não há problema nenhum, porque ele está contemplado no plano plurianual, como muito bem foi dito aqui, que ele foi contemplado, se não me engano, no ano de 2014, ou 2013, e agora não está, mas ele está no PPA, e se ele está no PPA, ele pode ser atendido, ele não está descartado. O que os técnicos da prefeitura não fizeram, e aí eu acho que eles estão certos, é projetar algo que eles estão sabendo que, por conta do recurso aqui, não vai ter. Então, Edgar, a sua preocupação, até nós discutimos aquele dia, ela é pertinente quando ela não tem a caixinha, Você me dá uma parte? Claro. O que eu senti foi o seguinte, durante a audiência pública, eu senti uma certa dissintonia entre o pessoal do Finanças e o pessoal, por exemplo, lá da infraestrutura, por exemplo, Porque tem coisas que eles não puderam nos informar, Ontem, essa foi uma coisa que eu percebi. Ontem a vereadora apontou isso, apesar dela não estar aqui, ela conhece muito bem, porque é da comissão, e nós falávamos dessa preocupação, de às vezes essa falta de sintonia, que acaba dificultando essa nossa conversa, porque o Antônio Hélio, que apresenta, perdão, acho que foi a Ana Lina que falou, Perdão, Rose, desculpa, eu lembro que era alguém da comissão, perdão, agora você falou, eu lembrei, foi a Ana que falou, perdão, Ana. E nisso, a gente acaba deixando o seu Antônio Hélio numa saia justa, Exatamente. Então, por quê? Porque a LDO, como eu disse, ela é uma projeção de vontades, Ela tem que estar contemplada ali para dizer o seguinte, olha,
eu vou ter X de dinheiro e eu posso fazer isso aqui. Então não adianta colocar aqui o resto de 2016 aqui, porque a lei exige o seguinte: da onde vai vir o dinheiro? E o município tem consciência que ela só pode arrecadar X. Então não adianta você inchar o negócio que fica bonito e na prática não vai acontecer. Aliás, eu trouxe até alguns números aqui. Eu até gosto, viu, Maurício? Eu sempre brinco com você, porque eu sei que você não fala sério isso, né? Que a gente arrecada R$1 bilhão, né? É uma projeção de R$1 bilhão. E vou dizer para você que nós estamos no mês... Então, R$1 bilhão. Então, por quê? Na verdade, nós estamos no mês 6 e a projeção para o mês, até o mês 6 seria de que nós arrecadaríamos 370 milhões. E, na verdade, nós só arrecadamos 273. Ou seja, são 100 milhões a menos nos cofres da prefeitura. Ou seja, nós já estamos 100 milhões a menos. Por isso que eu digo, não adianta a gente falar que arrecada. Tem projeção, então nós já estamos abaixo, são 100 milhões a menos no cofre. Muitas obras deixarão de ser atendidas por conta disso. Então, por isso que é a história do trabalhador que projeta um valor até o final do ano, é mandado embora da fábrica no meio do ano, não vai realizar aquilo que ele sonhou. Então, assim, essa maturidade é importante, porque assim, a gente sabe que a população sempre é quem mais sofre com essa vontade que nós colocamos aqui. Mas nós temos que ser sinceros a eles, porque senão a gente transforma isso também num campo de batalha, de que é o seguinte, a turma da oposição promete e não faz, da situação promete e não faz, mas não é verdade. As promessas, elas deveriam ser cumpridas se tivesse recurso, até mais, porque se aumentar a arrecadação também, vocês podem ter certeza que o prefeito vai inserir coisas que estão projetadas para 2017 aqui, porque tem dinheiro para fazer, e está contemplada no plano plurianual. Então, essa é uma matemática que a gente precisa entender e ter maturidade para fazer essa discussão, porque senão a gente parece que a gente não quer fazer as coisas. Eu acho que é sonho, é vontade de todos nós aqui realizarmos o que é melhor para a população. E nesse sentido, eu acho que nós temos que trabalhar. Se a gente tiver a capacidade de arrecadar mais será feito. Se não tiver, será feito menos. E aí não tem como. Sempre alguém vai ser prejudicado nessa história. Então é só essa contribuição que eu queria dar nessa questão, e até porque eu vi que nenhum dos vereadores, pelo menos, tentaram fazer emenda, porque sabe que não adianta fazer emenda numa coisa que a gente não tem domínio e vai virar apenas, a gente fala, paisagem, né? Então acho que por aí a gente já entende que houve uma compreensão total das pessoas. Mas é importante que nessa discussão aqui, todos nós coloquemos nossas vontades, nossos desejos, porque é assim que a gente tem que dialogar com a população, tá certo? Essa é a minha contribuição. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, a gente percebe que, por mais que a gente se aprofunde na LDO, nós só vamos ter o quê? Que nós vamos ter tópicos, né, e números. Enfim, então não dá para, como é que fala, eu diria assim, para desossar o frango, né? A gente vê o frango inteiro, mas não dá para desossar, né? Quer dizer, você só pode olhar para o frango e tal, e eu chamaria assim de um belo frango, né? Entendeu? Um Chester, né? Que a prefeitura tem, entendeu? O orçamento da prefeitura, porque é grande, tá? Mas eu gostaria de colocar alguns tópicos aqui e ir para o lado do quê? Para o lado mais fraco, né? Porque a corda estoura, infelizmente, para o lado mais fraco. E é natural que eu já fiz indicação para a prefeitura em todos esses temas que eu vou colocar aqui rapidamente. E então fica aqui registrado o quê? Porque dentro desses tópicos, a gente pega aqui, por exemplo, vamos imaginar aqui um tópico aqui. A gente pega a folha de pagamento do distrito do Parque Meia Lua, empregos e oportunidades para todos, enfim, aí vem o número, vem o orçamento e aquela coisa toda, enfim. Agora, o destrinchar isso, né, teria que ter o quê? Teria que ter uma sensibilidade por parte do governo, por parte da administração local, aonde eu já venho falando aqui várias vezes a respeito do quê? Que eu falei da corda estourar para o lado mais fraco. Por exemplo, cadeiras de roda. Nós sabemos que tem muitas pessoas que não têm condição de adquirir uma cadeira de roda, tá? Então, acho que seria plausível colocar dentro da lei orçamentária, enfim, se não dá para colocar, não, porque tem que vir o tópico, aquela coisa toda,
Então, mas ou seja, a administração, ela ter o quê? Ela ter um compromisso com a sociedade. Fala, não, olha, X é para a gente assistir as famílias que não têm condição de comprar cadeiras de roda. Tem cadeira de roda específica, tá? Para N coisas, para tomar banho. Tem cadeira de roda para quem é um pouquinho mais franzino, para quem é um pouquinho mais obeso, enfim. Aí você vai para um outro tema, aparelho auditivo. Quantas pessoas estão esperando aparelho auditivo nas filas de espera? Não adianta vir aqui e falar, não, o responsável pelos aparelhos auditivos e tal é o governo do estado. Bom, esse é um ponto, mas nós temos que ver a nossa cidade, tá? Uma outra coisa também que eu quero apontar aqui, o quê? A questão de coisas básicas, eu estou falando coisas simples até, muletas, tá? Nós não temos condição, muitas das vezes, de assistir uma família que não tem muletas, quer dizer, poxa gente, sabe, é o mínimo que uma administração pode oferecer a uma sociedade. Inclusive, eu ouvi uma fala, uma certa feita, aonde um cidadão, ele disse assim, olha, Fernando, se existe numa cidade uma pessoa só, quer que seja, uma pessoa, necessitando de apoio, e ela não tem, todos os moradores da cidade estão praticamente condenados perante a lei de Deus, que é o amor, tá? Quer dizer, todos nós somos responsáveis em promover o bem-estar de uma sociedade. E quanto mais o que? Esse orçamento, ele está fundamentado no que? Na arrecadação do município. O município arrecada, o município é uma empresa onde ela vende os seus serviços em troca do quê? De impostos. E dentro desse serviço é o que nós estamos discutindo aqui. Por exemplo, custeio de exame específico em doenças raras. Pessoas que moram no município, que têm filhos, parentes, enfim, alguém na família que tenha uma doença rara e precisa de uma assistência. É um parto. É um parto que muitas das vezes demora 9 meses e não nasce a criança. Sabe? Por quê? Porque não tem assistência. Outro detalhe aqui, a demora nas consultas médicas. Então nós temos que fazer o quê? Pegar parte desse orçamento e atrair profissionais que possam assistir melhor a saúde pública. Outra questão, a questão de vagas em creches. Quantas mães vêm nos procurar para que a gente, de repente, consiga, né, viabilizar uma vaga, uma creche para uma criança. Agora, como é que nós vamos viabilizar a vaga de uma creche para a criança? É pelos trâmites normais. Não tem como passar a criança na frente. Então tem que fazer o quê? Tem que diminuir a fila de espera. De que forma? Investindo mais nesses setores. A questão, por exemplo, que foi dito aqui também, a arrecadação das multas de trânsito. É muito dinheiro, gente, que é arrecadado nas multas de trânsito. Recentemente eu passei ali quer dizer, recentemente não, todo dia você passar praticamente está lá. A corujinha ali né, o radar móvel, tá ali no Jardim das Indústrias. Numa via que até não tem muita gente correndo, em frente ao UBS ali do Jardim das Indústrias, fazendo o quê? Fazendo ali uma arapuca para os motoristas, tá? Então aí nós temos também a questão do quê? Do IPTU, que é altíssimo IPTU. Então todas essas coisas que eu estou apontando aqui, elas ficam na onde? Elas ficam lá no fundo do mar, né? Porque o que nós estamos votando aqui, nós estamos votando, vamos dizer assim, que a superfície do oceano, né? Quer dizer, vem os tópicos, vem os números, mas como eu falei, o frango não vem desossado, tá? Então, eu só estou fazendo aqui alguns apontamentos. Eu imagino que não deva ser fácil, lógico, administrar uma cidade com todos esses números, tá? E também uma coisa que acaba, vamos dizer assim, acho que de repente frustrando até, né, nós aqui como vereadores, como por exemplo o presidente da casa falou, que a gente não adianta fazer emenda.
né? O executivo não vai aprovar, tá? Então, eu não sei, a gente começa a pensar, pô, mas então por que esse projeto vem para ser discutido na casa, né? Entendeu? É lógico, é gostoso, a gente discute, a gente fala dos anseios que a gente quer para a sociedade e tal, enfim. Mas então fica aqui os meus apontamentos, e eu quero também registrar o quê? A manutenção nos bairros. Teria que ter um compromisso da administração que, quando fosse votada a LDO e fosse discriminado aqui algum investimento dentro de manutenção de bairros, principalmente aqueles que estão esperando asfalto, aqueles outros que estão esperando uma manutenção nas suas ruas, teria que ser feito, porque se foi votado nessa casa, então seria muito bom que fosse executado. Mas enfim, fica aqui o meu registro, tá? E eu espero que a cada dia a gente possa melhorar, né? Melhorar na administração, porque a arrecadação do município não é pequena, como o próprio Maurício usa, né? Uma fala, e eu quero até aqui dizer que a cidade arrecada realmente, né? Próximo aí a R$1 bilhão, tá? Bilhão. Né? Bilhão. Se a gente dividir isso aí por 12, você tem um cálculo, né, mensal do que é arrecadado. Se você dividir por 30 dias, você tem um cálculo diário do que é arrecadado, tá? E se você pegar todo esse orçamento e dividir pelo número de habitantes, você vai ter também uma ideia de quanto a nossa cidade tá avançando, enfim, né, a renda per capita do município. Então, eu só não entendo o quê? Porque Jacareí, tendo uma renda per capita, né, praticamente maior do que São José dos Campos, não consegue, de repente, desenvolver algumas coisas básicas, tá? Um outro registro que eu quero fazer também, a questão do quê? Da capina nos bairros. A capina é brincadeira. Aí por que não está desossado esse frango aqui? Aí só tem lá, não, a infraestrutura é tanto, tá? Então seria o quê? Seria muito importante a administração também pensar no quê? Em assumir mais compromisso com a sociedade. Assumir compromisso mesmo de fato. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa, quando eu assumo um compromisso e aí eu não cumpro, eu não durmo nem à noite, tá? Às vezes é uma coisa, não deu para ir, sei lá, eu ligo para a pessoa no dia seguinte, eu não consigo dormir à noite, porque o peso da responsabilidade de ser vereador não é brincadeira. Então, o que acontece? Eu estou aqui, eu estou fazendo um negócio sério, eu estou aqui, não é para brincar, e lógico, não tem ninguém aqui brincando nessa casa, todo mundo trabalhando, tá? Então, o peso, né, de ser eleito, o peso de representar o povo aqui dentro dessa casa, não é brincadeira, sabe? Não é brincadeira, porque nós vamos para os bairros, o povo cobra, e com razão, porque paga os seus impostos, tá? Querem, né, uma situação melhor para viver, e a gente sabe que hoje, por exemplo, o quesito top é a saúde, tá? Então, fica aqui esses registros que eu coloquei aqui, e vamos em frente, vamos torcer para que a administração ela consiga administrar bem esses números aí, porque nós precisamos de uma cidade mais feliz. O projeto continua em discussão. É que o Maurício ia falar, achei que ele... Eu quero fazer um comentário a respeito dessa LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias. A todos que estão nos assistindo, só para poder ter um entendimento mais ou menos, que aparentemente é muito complexo, olha o tamanho disso. Aparentemente é complexo, mas na verdade é muito simples, Fernando. Isso aqui eu encaro como sendo simples. Por quê? Eu explico. A prefeitura tem uma arrecadação, ela sobrevive, é claro, ela de impostos que nós todos pagamos.
E esses impostos vão para uma única caixa. E dessa caixinha aqui, que é igual ao orçamento da casa de qualquer pessoa, tem o pagamento mensal, que a pessoa sabe quanto tem, e ela vai destinar esse dinheiro para várias situações da família, para a compra do mês, a conta de água, a conta de luz, o uniforme das crianças, médico, convênio médico, e aí vai na área de esporte para outro filho que gosta de esporte. A prefeitura é a mesma coisa, destina verba para o esporte, para a saúde, para a educação, enfim. Então não tem muito segredo. Mas que bem o Fernando disse aqui, ele até usou o termo de o frango não está totalmente destrinchado. O que ele quer dizer com isso? É que, na verdade, aparentemente é muito confuso, é muitos números. Mas é feito dessa forma, conforme a legislação, e não tem como, e nós temos um entendimento disso. Foi dito aqui pelo nobre presidente, fez uma explanação, que eu achei, inclusive, muito boa, presidente, explicando algumas coisas, até daquilo que se dá vontade de fazer. Muitas vezes está previsto aqui, muitas vezes não está previsto aqui, mas existe uma vontade. E se o prefeito tivesse dinheiro, é lógico que ele faria. E disse também o nobre presidente que às vezes tem pessoas que até falam que vai fazer, enganando o povo. E aí vem a pergunta: de onde vai vir o dinheiro? Isso só serve de alerta para a nossa população de que quando houver um debate entre candidatos a prefeito, ele realmente preste muita atenção e questione, sim, aquele candidato que fala: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro e aquilo outro. Aí pergunta para ele: meu filho, tudo bem, é tudo bonito, seu plano de governo é fantástico, mas de onde vai vir o dinheiro? Chega de enganar as pessoas. O político sério não engana, ele vai falar de acordo com as possibilidades. O orçamento do ano passado era de quase 1 bilhão. O nobre presidente falou que ainda não atingiu, está ainda aquilo que era para ser, mas vamos se basear pelo ano passado e não por esse ano. Esse ano ainda estamos em percurso. O ano passado foi definido. E o orçamento, a arrecadação de tudo, chegou a quase 1 bilhão de reais. Isso nós temos números. É o orçamento que, inclusive, vai ser votado no final do ano, em dezembro, para o ano que vem, com uma estimativa, com uma previsão de arrecadação, que vai passar de 1 bilhão, com certeza. Bom, mas aí eu vou fazer até um pedido de informação a todos os meus amigos que estão nos assistindo. Eu vou fazer para a próxima sessão. É uma pergunta bastante interessante. Quantos por cento o senhor prefeito, que o senhor prefeito, hoje, até o presente momento, atingiu do plano de governo que ele pregou na campanha? Ou, melhor ainda, vamos falar do ano passado, ou do mandato passado, quantos por cento que ele terminou? Ele começou em 4 anos, ele tinha um plano de governo. E eu quero saber, quantos por cento ele realizou do plano de governo do mandato passado? Será que ele enganou a população? Eu acredito que sim, porque ele não atingiu, segundo eu tenho informações, eu só vou verificar direito, eu acho que ele não cumpriu nem 50%. Então eu faço um desafio, eu vou fazer um pedido de informação para o mandato passado. Não é para esse mandato não, porque não terminou ainda. Mas eu lanço um desafio sim. Será que houve engano, ele quis enganar a população? Será que ele tapeou a população? Vendeu uma coisa e não cumpriu? Agora, como diz nosso amigo Emanuel, você vende alguma coisa para o povo, ele paga à vista com o voto. Ele paga à vista com o voto. E ele quer receber aquilo que foi prometido. É só isso que ele quer. Porque ele pagou, dando a confiança dele com o voto para aquele determinado candidato. Então eu vou fazer, sim, para a semana que vem, o pedido de informação, quantos por cento foi realizado o plano de governo do atual prefeito aqui de Jacareí, em relação ao mandato passado que terminou os 4 anos. Em relação a isso daqui, a previsão de receita e para onde vai o dinheiro. Isso é sério, isso é muito sério,
porque está previsto coisas aqui. E é claro que nós gostaríamos, conforme disse o presidente, de atender a tudo, mas pode-se sim, não dá para atender, é claro, mas pode-se sim fazer certas coisas para poder atender a necessidade. Isso chama-se definir prioridades, planejamento e gestão. São 3 coisas que eu não vejo nesse governo. Eu não vejo no atual governo esses 3 requisitos básicos. Com o dinheiro que eu tenho que planejar, eu tenho que definir o que é prioridade e ter gestão. É só isso, só isso. Eu tenho aqui uma fotografia. Da praça que está sendo reformada. Está escrito aqui, praça, revitalização da Lúcio Malta. E tenho aqui uma foto da praça, ali atrás do Banespa, que todo mundo conhece, está aqui. Só que existe um projeto que permite o governo fazer parceria de adoção para empresas. Por que, vereador Fernando? Gastar dinheiro na praça, sendo que qualquer empresa de nossa cidade gostaria de estar participando em dinheiro com a reforma, como é o caso da antiga Kaiser, que tinha adotado a Praça do Rosário. Você lembra disso? Depois a prefeitura fez reforma lá com dinheiro próprio. Por que a Kaiser não fez e economizaria esse dinheiro para diversas necessidades da nossa população? É um dinheiro caro, é um dinheiro que tem que ser muito bem investido. Agora não tem placa aqui, tem só revitalização da Lúcio Malta, mas não fala sobre a praça. Então, a praça está indo de lambuja no valor da revitalização da Lúcio Malta. Tudo bem. Só que tem um detalhe. Quanto está gastando aqui na praça? Não poderia o governo fazer uma parceria com as empresas, como eu bem disse, com as empresas para fazer a empresa gastar, adotar a praça e deixaria de gastar? Como eu falei sobre a orla do Jardim Paraíba, é claro, é toda a margem do Rio Paraíba, que poderia fazer parceria com as empresas, quanto custaria? 0 para o poder público, e o dinheiro pode sim ser investido em outras necessidades, com estudos e definir prioridade. É só isso, né, Fernando? Só isso. Mas é isso que nós não vemos nesse governo. Definição de prioridade, planejamento e gestão pública. Então, eu só peço ao senhor prefeito, que nós, vereadores, né, Fernando, estamos aqui para auxiliar só o prefeito. Não fizemos emenda. Maurício, você dá uma parte para mim? Pois não. Interessante, né? Hoje, você tem uma ideia, eu estou vendo aí você mostrando essas coisas e tal, e um tema que eu também vi uma foto na sua mão aí, a respeito de estacionamento. Eu tive aqui hoje, Maurício, uma pessoa reclamando que agora retiraram o estacionamento da Avenida São Jorge, lá no Cidade de Salvador, né? Então, quer dizer, não poderia também ter um plano dentro desse orçamento aqui, para quê? Para amenizar a cobrança da Zona Azul. A prefeitura, por exemplo, ter aqui uma criação de bolsões na cidade para que a pessoa pudesse parar o seu automóvel ali. Então, essas coisas que não vem detalhado na LDO, né, Maurício? Então, fica aqui o meu... Fernando. Agora, eu vou dizer uma coisa. Quando tem vereadores aqui que falam que a gente está fazendo politicagem, nós não somos quanto pior, melhor. Pelo amor de Deus. Eu, graças a Deus mesmo, que eu digo isso no sentido de ter sido o vereador mais votado de Jacareí, nessa campanha, o vereador Fernando, que foi muito bem votado, o vereador Sazak e o Valmir também. O que nós estamos aqui auxiliando o prefeito, mostrando a eles que eu digo, do governo, prioridades da população. E tem que ser respeitado sim essa representatividade que nós temos junto à população, essa responsabilidade. E graças a Deus, como eu disse, de ter sido mais votado, e eu agradeço essa população. E eu tenho que pagar elas pelos votos. Sabe como? Com muito trabalho. Dando resposta a elas, tudo aquilo que eles esperavam de mim. E é o que eu tento cumprir com a maior satisfação, cumprir aquilo que eles deram a mim, como eu disse, o voto. Pagaram à vista. Eles só esperam receber
De mim, eu estou fazendo o melhor. Agora, eu não posso falar o mesmo do governo do senhor prefeito. Espero que daqui para frente ele só comece a planejar melhor junto com os seus secretários, junto com sua turma toda. Muito obrigado a todos. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, essa é uma das peças, como alguns vereadores que me antecederam já disse nessa tribuna, das mais importantes do Legislativo, que vem para o Legislativo para que a gente possa votar. Na realidade, o orçamento, queria falar um pouco sobre o aumento do orçamento nesses últimos anos, ou a sua manutenção. E é muito salutar ouvir de um vereador da oposição de que a responsabilidade com o orçamento, ela está sendo vista na LDO. Uma previsão plausível que nós temos tido. Menina tem hidrocefalite. Difícil aqui. Já falei outras vezes aqui. Eu faço 10 coisas ao mesmo tempo, mas o barulho, a conversa ao redor, quando você está falando, ela dificulta a mim, né? Uma deficiência que eu tenho de não conseguir formular. Na realidade, o orçamento tem se mantido. Agora, se mantém por quê? Se mantém pela responsabilidade da gestão que a atual administração tem tido. Porque nós passamos por uma crise mundial já instalada há mais de 5 anos, ou seja, desde o primeiro mandato do prefeito Hamilton. Uma crise mundial que nós passamos bem, nós do Brasil passamos por um período bem e que ela está um pouco mais acirrada atualmente. Então, a nossa responsabilidade de gestão, ela tem sido a garantia de serviços executados e bem executados por esses anos afora. Inclusive de pagamento de salário de funcionário público e o cumprimento do mínimo necessário nas áreas que já estão estabelecidas pela Constituição, que é a educação, saúde, e isso é responsabilidade fiscal. E tem tido a fiscalização de vereadores desta casa. Então, a LDO, ela, conforme o vereador Arildo Batista disse muito bem aqui, ela é a diretriz daquilo que poderá ser feito, e isso depende do orçamento, depende daquilo que vai entrar do governo federal, do governo estadual. Não há necessidade de estar rubricado todos os serviços e todas as obras a serem feitas pelo governo. Isso tem que estar no plano plurianual, que aí, aquilo que não está no plano plurianual não pode ser executado, mas aquilo que não está na LDO, automaticamente, se você conseguir verba suficiente, você pode fazer qualquer serviço ou qualquer obra. É muito interessante, alguns assuntos foram tocados aqui, como a usina biodigestão. E nós temos agora alguns percalços por conta da instalação da usina, que está sendo questionado pelo Ministério Público do Meio Ambiente. No entanto, se nós não tivéssemos aprovado naquele momento, nós não teríamos avançado nesse assunto. Penso que o Ministério Público nós temos que em algum momento ter um pacto de responsabilidade para o avanço da cidade, para cumprir as metas de sustentabilidade
No entanto, nós não podemos inviabilizar projetos importantes para o município por conta de pareceres, às vezes, sem a presença, muitas vezes, da população. Sem pensar, não é sem a presença, sem pensar que a população é muito mais importante, é o ser mais importante dentro da questão ambiental. Fico muito satisfeita quando eu vejo que o SASAC coloca algumas questões ambientais, mas a LDO não haveria necessidade, mas ela tem. Ele pode questionar valores, mas isso é mutável também, né? Mas recomposição de matas ciliares, a recuperação e manutenção de áreas degradadas, a questão do viveiro municipal, que deverá ser aberto ao público, né? Nós estamos esperando um processo também com o governo do estado para que a gente possa melhorar a relação da cidade com o viveiro municipal, que é importante. O viveiro tem que ter uma outra relação com a cidade, por exemplo, a fazer mais mudas, distribuir mais mudas. Ali tem que ser o celeiro nosso da cidade, o pulmão da cidade. E isso está na LDO, que é a manutenção do viveiro municipal. A recuperação de nascentes, eu tenho um projeto de minha autoria que estou cobrando e vou continuar cobrando da Secretaria do Meio Ambiente, e nós temos tentado trabalhar juntos na recuperação, que é um projeto de decreto legislativo meu. No entanto, a necessidade de se ampliar isso, eu também acho, e penso muito mais que nós temos que iniciar no município o pagamento por serviços ambientais. Pegar o exemplo, já fiz uma indicação nesse sentido ao executivo, porque o pagamento de serviços ambientais, ele garante a permanência do homem na sua terra e garante também a sustentabilidade da terra. E, na minha opinião, isso seria o ideal se nós conseguíssemos implantar isso nos próximos anos. Mas é preciso também dizer que pensar na questão ambiental é pensar não para esse momento, mas para o futuro. E pensar no futuro é fazer o tratamento de esgoto que nós temos feito, que até o final do governo Hamilton nós deveremos ultrapassar os 90% de esgoto coletado e tratado. Do esgoto coletado, o tratamento deve ultrapassar os 90%. Isso é pensar no futuro. Então, dizer que a gente não investe na questão ambiental, investir na questão ambiental, nós investimos pesadamente, porque se nós não tivéssemos gastado através de uma gestão competente, não tivéssemos gasto, não tivéssemos conseguido a verba do governo federal para o tratamento do TURI, nós teríamos feito muito asfalto nessa cidade, né? Mas será que nós teríamos conseguido a qualidade de vida que nós vamos conseguir daqui para frente? Pensar no futuro é pensar em obras que atendam ao futuro. Por isso, a LDO, na minha opinião, está muito clara. E, na realidade, ela tenta contemplar as demandas da população. E como é que ela tenta contemplar? Ajustando tecnicamente o seu orçamento para que essas demandas sejam atendidas. Esse é o papel da LDO. E nós temos garantido, tanto no plurianual quanto na LDO, os repasses às entidades assistenciais, os medicamentos, as ações culturais e esportivas. Agora, nós não podemos aqui misturar os papéis. Tem obrigações que são do governo do estado ou do governo federal, que o município só cumpre quando o Ministério Público manda o município cumprir. E aí, quando o município, por exemplo, comprar a compra de órteses e próteses, não é, vereadora Ana Lima? Que é obrigatoriedade do governo do estado.
E quando o paciente não consegue essa órtese e prótese do governo do estado, muitas vezes o Ministério Público, judicializando as ações do executivo, obriga o executivo municipal a comprar e pagar. Os senhores são provas disso. Aí o município vai cobrar do estado e cobrar ou da União e não tem o mesmo tratamento, porque esse dinheiro nunca retorna para os cofres municipais. É difícil discutir orçamento, porque nesta casa não tem nenhum matemático, né? Não tem nenhum engenheiro. Mas, minimamente, a gente tem que começar a entender melhor, e é preciso que a população também entenda. Nós fizemos uma fala na reunião de bancada, e a vereadora Ana Lino também fez. Nós precisamos achar mecanismos para que a população consiga entender melhor o orçamento, para que a discussão seja mais democrática entre nós. Tanto nós, do Legislativo, não conseguimos fazer esse debate também com a população, e tanto o Executivo não consegue fazer também esse debate conosco. E eu me lembro de um professor e ex-vereador de São Paulo, Odilon Guedes, que trabalha com a questão orçamentária. Eu o trouxe em 2001 para fazer um debate sobre orçamento, para minimamente entender. Porque quem minimamente não entende o orçamento, não entende como uma cidade consegue sobreviver. Então, cabe a gente transformar tanto a LDO quanto o orçamento, transformar numa linguagem habitual para nós, para que a gente possa também conversar com a população. Queria também colocar aqui que não o vereador Edgar Sassá que coloca muito a questão do lado de lá da ponte do São João. É verdade que o crescimento maior da cidade se deu próximo à cidade de São José dos Campos, o que seria natural. Mas é verdade também que houve a implantação da Tecnia, que a Shelry foi agora, a implantação da Shelry ao lado da rodovia Presidente Dutra, mais próxima do São João do que da cidade, ela vai trazer um movimento maior também para a região do São João. E é verdade também que a abertura da avenida que liga a Rua Padre Eugênio com a Lucas Nogueira Garcês trará um desenvolvimento muito importante e à altura de toda a região do São João. E não é verdade também que não há investimento lá. Não houve um crescimento tão grande quanto o lado de cá do Rio. Mas é necessário que os investimentos estejam indo para lá com maior velocidade. Por isso, eu acho que com a inauguração do Educa Mais, que houve vários problemas com a empresa lá, o Educa Mais ali no Esperança, isso vai desenvolver melhor a região. A unidade do SAMU, né, uma das bases do SAMU será ali, né, presidente? Será ali no Santa Cruz dos Lázaros. Nós teremos e temos que continuar lutando pela revitalização total da Lucas Nogueira Garcês. Isso é importantíssimo. A partir do momento que os investimentos vão chegando àquela região, é natural que chegue também as obras de revitalização total da Lucas Nogueira Garcês, como aconteceu na Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas foi totalmente revitalizada por conta de todos os investimentos que houve naquela região e nem tanto investimento, mas muito também desenvolvimento da região. Porque se você for pensar em equipamentos públicos, há um equilíbrio entre o lado da região do São João e o lado da região aqui do Vila Branca. Há um equilíbrio de equipamentos públicos colocados nessa região. Portanto, queria dizer que tem uma segunda discussão da LDO
que talvez a gente faça de uma outra forma para que você possa entender um pouco melhor o que significa essa peça tão importante que está sendo votada aqui hoje. No entanto, é óbvio que é uma frustração, muitas vezes, do Legislativo, de não ter colocado, rubricado na LDO, algumas demandas que nós ouvimos da população. É natural isso, mas nós temos no PPA. Então, que a gente possa fazer essa discussão muito aberta e que a gente possa ter o voto de todos os vereadores na LDO para que a gente possa, junto com o Executivo, continuar construindo uma cidade cada vez melhor. O projeto continua em discussão. Bem, não havendo mais quem queira fazer a discussão, em primeira discussão desse projeto da LDO, passamos então a fazer a votação na forma regimental. Vereadora Ana Lino. Quero dizer, presidente, que eu acho que é um projeto, se não for o mais importante, um dos mais importantes, né, que vem para nós aqui para a nossa votação. Então, um projeto, né, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentária para 2016, que mostra todos os recursos, os investimentos, são propostas para cada setor da prefeitura, para cada secretaria, saúde, educação, planejamento, cultura, e são muitas secretarias, né? Então, isso são propostas que vêm para dar um rumo para a nossa cidade. Por isso que até fiz um comentário da explanação, para ficar uma coisa mais, porque é um processo de mais de 170 folhas. Então, que seja mais leve, uma explanação, falando, dando exemplo, e não tão embutidas, às vezes, num tema, e para ficar explícito, claro para toda a população e para nós mesmos. Então, meu voto é favorável. Vereador Antonelli Marmo. Favorável. Vereador Valmir Meia Lua. Meu voto é favorável. Vereador Edgar Sasaki. Eu gostaria de votar aqui favoravelmente, mas com ressalvas. Não, olha aqui. Aqui, ó. Não tem não. Precisa não, pastor. Vereador Edinho Guedes. Justificando o voto, presidente, gostaria também de contribuir no sentido de que essa primeira votação e que esse projeto que dá diretrizes à construção, daí sim a lei mais específica, a lei orçamentária, que votaremos ainda mais próximo ao final do ano, que define de forma mais específica, de forma mais palpável, aonde os recursos que têm a previsão de serem arrecadados vão ser aplicados na cidade. Voto favorável. Vereador Fernando da Ótica. Senhor presidente, eu quero votar favorável, porém com ressalvas. Vereador Itamar Alves. Favorável. Vereador José Francisco. Favorável. Vereador Maurício Raca. Vereador Fernando, eu não vou votar com ressalva, não. Eu só gostaria de ver o nosso prefeito, junto com toda a sua equipe, valorizando mais o dinheiro. Dinheiro temos. Tem que valorizar e ter respeito com o dinheiro e definir prioridade. É só isso que o povo quer. Atender às necessidades que eles têm. Não é verdade? É por isso que nós lutamos tanto, né, vereador? Meu voto é favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Favorável. Vereador Rogério Timóteo. Favorável. Vereadora Rose Gaspar. Favorável. Projeto de Lei 007, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária para o ano de 2016, de autoria do prefeito municipal Hamilton Ribeiro Mota, foi aprovado por 12 votos, aprovado em primeira discussão. Então, semana que vem a gente volta
novamente para discuti-lo e votá-lo. Próximo processo.